a democratização do processo de gestão escolar que eu tenho impetrado junto com a equipe pedagógica da escola, né? Vocês ouviram muito falar em liberdade aqui por diversas vezes. Jaqueline, como contratada, como uma professora contratada, trouxe bem essa fala. Eu estou há pouco tempo na gestão, eu estou na gestão dessa escola desde 28 de maio, não tenho experiência com gestão escolar, eu estou na segunda, não, sim, é a primeira experiência. Estou na educação há 15 anos, sou professora de arte, mestre também em artes cênicas, assim como o Léo, coordenador pedagógico, e sei bem da responsabilidade que era assumir a gestão de uma escola. E a faço com muita força de vontade e com resistência, principalmente, porque não agrada às pessoas ter uma escola democrática, principalmente aqueles que já estavam acostumados a estar no espaço escolar exercendo poder. Minha gestão aqui, qualquer estudante, qualquer professor, qualquer funcionário da escola vai poder dizer o quanto cada um pode participar dessa gestão, sim, a partir da decisão. O primeiro passo que eu dei nessa escola, assim que assumi a gestão, foi de fato fazer com que o conselho escolar tivesse todas as representações conforme a lei do conselho escolar pede, que é uma lei estadual, né? A gente também tem uma federal, e além de todas as representações eleitas por seus segmentos, a gente tem as reuniões do conselho acontecendo de maneira democrática e não agrada às pessoas. Infelizmente as pessoas gostam de exercer poder. Todas as denúncias, elas também passam por isso, porque as pessoas querem um gestor que domine e que não seja democrático, que não dê espaço à comunidade escolar para ela viver. Então eu tenho representações nessas reuniões de conselho, onde a gente decide junto. Então, denúncias não chegaram oficialmente à escola, elas foram direto para as redes sociais. Não tenho registros de reclamação de estudantes que falem que são perseguidos ou que estejam sendo, porque são de direita principalmente. Porém, hoje é um dia muito emblemático, representativo para a nossa comunidade escolar. E vejam só como a gente vê as coisas acontecerem. Há 30 minutos eu recebi essa notificação do Ministério Público Estadual com mais uma denúncia completamente infundada, onde eu recebo um papel que vem, né, a convocação, a solicitação para que eu compareça ao Ministério Público, e eu recebo apenas uma página que me apresenta assim, 4/7. É assim que eu devo receber as notificações do Ministério Público Estadual, onde eu sequer tenho acesso às informações conforme devem ser. Aí nesse papel aqui eu leio uma denúncia completamente descabida e que vai também por esse princípio da vontade de não aceitar uma mulher periférica, uma mulher negra, uma mulher jovem exercendo um papel de destaque e de liderança servidora e democrática dentro de uma comunidade escolar. E eu não vou me curvar, eu não vou entregar o meu cargo ao secretário da Educação, porque eu sirvo a essa comunidade, eu sirvo a Secretaria da Educação, porque eu estou desde 2016 em Escola Cidadã Integral, eu conheço bem o que eu estou fazendo, eu era da Escola Cidadã Integral Técnica lá de Bahia, que apresenta resultados, e eu saí de lá para vir agarrar o desafio que era ter uma escola onde um corpo docente e um corpo gestor e funcionários e estudantes têm um sonho em comum, que é promover uma educação libertadora para uma comunidade, para estudantes de uma comunidade periférica carente, assim como a que eu vivi, de onde eu vim. É o meu projeto de vida, é o projeto de vida da minha escola, é o projeto de vida dessa comunidade escolar. Então, enquanto gestora eu for, enquanto eu estiver liderando de maneira servidora e democrática essa comunidade, eu não vou me abaixar e nem vou aceitar que nenhuma denúncia infundada seja motivo para minha saída. Vocês contam com a minha força até o fim.
nunca tinha imaginado esse pulo de instância, secretário. Ninguém traz para as coordenações avaliarem qualquer conteúdo. Já vão para as redes sociais, até mesmo porque nas redes sociais a milícia digital, que tem usado de uma forma muito violenta de agredir as pessoas normalmente, tem dominado o espaço. Então, como se os espaços formais da escola não fossem respeitados como campo de análise. Secretário, eu vou passar a palavra para o senhor, e antes eu queria lhe perguntar, assim, especialmente, se o senhor já tem uma posição em relação a filmagens, porque a Lei 11.230 proíbe a filmagem, pelo que na nossa última reunião, algo que o senhor ponderou, que ia refletir um pouco mais sobre o assunto, até o senhor tem sua formação na área, especializações na área, participou, acho, da formação da Lei de Marketing da Internet, é isso. Então, mas além dessa questão da filmagem, dois itens que eu gostaria muito de ouvir o senhor pontuar. Se a Secretaria, três itens, né, se a Secretaria tem recebido denúncias contra a escola, ou se realmente também o espaço formal da Secretaria tem sido ignorado para utilizar o lixamento das redes sociais, que é isso que nos tem incomodado bastante. A outra, os órgãos de defesa do Estado são profissionais que estão no exercício do trabalho. Eu creio que no Estado da Paraíba deve ter algo semelhante ao que existe na Advocacia Geral da União. Um agente público que no desempenho das suas funções venha a responder a algum procedimento, esperando qualquer órgão do sistema de justiça, a AGU dá suporte jurídico. Me parece o caso, são agentes públicos, são servidores públicos, no exercício do magistério, inclusive receberam intimações para comparecerem no Ministério Público do Estado, se eu não me engano. E, segundo, se haverá por parte do Estado, da Procuradoria do Estado, a interpelação dessas autoridades, no caso são parlamentares, que nós temos acompanhado, especialmente parlamentares municipais, mas eu acho que na Escola Sesc Centenário houve atuação, invasão do recinto escolar por parlamentar estadual. Se está havendo por parte se vocês estão provocando a Procuradoria do Estado para que adote providências jurídicas, interpelar e até medidas legais contra esse tipo de atitude, secretário. Passa Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, respondendo a Secretaria de Estado, nunca formalmente, ela foi instada por esses parlamentares que atacam a escola da FAC. Então, a gente não tem nenhuma formalização de nada. Ou seja, o que acontece como no dia de hoje, um ataque de milícia digital, certo? O que acontece é uma guerra na parte das redes digitais, mas nada de formalizado na Secretaria. Quanto à questão da defesa, ou seja, a gestora, ao ser notificada, ela tem que procurar a Secretaria, certo? Para a gente ir com a PGE, qualquer agente do Estado é acompanhado, quando vai para uma audiência no Ministério Público, ou um procurador do Estado. Pois foi isso que a gente, acho que o canal não ficou muito. Naquela reunião que nós estivemos lá, o senhor nos informou que faltavam 2 dias para a audiência do Ministério Público Estadual. O senhor disse que não daria tempo de chamar o procurador do Estado, mas que alguém da ATN compareceria. Eu acho que foi adiada para a semana seguinte, e eu acho que a direção não conseguiu contato para que a ATN e a Procuradoria do Estado estivesse presente. Então, assim, talvez a gente trabalhar aqui para que esse canal fique esse mais... canal eu acho que deve ser feito direto no meu gabinete, entendeu? Com a minha chefe de gabinete, com o Josi, porque aí a gente pauta, certo? Tanto a ATN, que faz o contato com a PGE, para justamente a gente acompanhar de perto esses casos. Quanto à questão da lei de cada, conforme o nosso acordo na última reunião que ficou pautada, na questão de um mês, que foi pedido pela Secretaria, a gente está providenciando, certo? E a gente ainda, agora, durante o período da matrícula, vai fixar em todas as escolas do Estado um cartaz com a lei da liberdade didática no Estado, em todo o Estado da Paraíba. Ontem, boa tarde a todos. Ontem, numa entrevista numa rádio aqui, foi perguntado
por muita questão da liberdade de cada. E eu fiz questão de dizer que é assim, a Secretaria tem isso como fundamental para a docência, para os estudantes, que isso seja respeitado. Eu, como professor, fiz isso há muitos anos, hoje estou como secretário de Educação, jamais iria permitir, estando como gestor da parte da educação, que esse direito dos professores e dos alunos de terem uma educação cidadã, eles fossem respeitados. É ir contra toda a questão do método científico, certo? A gente não vai deixar uma parlamentar ela comece a pautar questões que nada tem a ver com o ambiente da escola, certo? Desrespeitar as liberdades individuais das pessoas, isso aí não vai ser admitido de forma alguma. E ontem eu já fiz questão de fazer isso, que a gente vai tomar medidas legais, certo? Contra ações desse tipo, ou seja, a gente não vai deixar de maneira nenhuma que aconteça isso. A professora Jaqueline, ela falou que lei aqui no Estado não é cumprida, certo? Mas ela tem que entender que o Estado sempre foi pioneiro na questão dessa luta, certo? Essa questão da liberdade de cátedra não é uma questão só do Estado da Paraíba. Hoje a gente vive um ataque em todo o Brasil, ou seja, é nas universidades, são nas escolas, certo? Existem parlamentares em todos os locais fazendo esse assédio aos professores de sala de aula, e isso a gente não vai permitir, certo? De forma alguma. Então, essa lei está aí e ela vai ser cumprida, sim, pela Secretaria de Educação, fazendo com que quem desrespeitar e tentar interferir no ambiente acadêmico da escola, a gente vai tomar as medidas legais cabíveis contra essas pessoas. Então, assim, eu quero deixar aqui o apoio formal da Secretaria a toda a comunidade da FAC, certo? É muito importante que a gente veja a questão dos professores, dos estudantes, da comunidade aqui envolvida. E assim, e sempre quando é atacado alguma comunidade ou algum grupo, é porque existe interesse, ou seja, vocês estão incomodando, e quando se incomoda, a gente de polarização política, ou seja, até como o procurador falou aqui, a gente vive discussão hoje se o mundo é plano, certo? Então, assim, tais discussões, a gente não pode admitir que isso venha para o ambiente acadêmico. E essas pessoas é justamente atrapalhar as garantias, certo? Os direitos individuais e tudo que já se conseguiu caminhar na educação da Paraíba. Então, é mais aqui um compromisso com o Ministério Público, com todas as entidades aqui presentes, com a Câmara, certo? Da garantia do direito de cátedra no Estado da Paraíba. Muito obrigado. Professora Liviana, queria fazer uma complementação. Vamos registrar a presença da vereadora Elisa Virgínia aqui presente e convidá-la à mesa também para compor aqui. Obrigada. Podemos dar continuidade agora. Registrar também que o cerimonial aqui é o cerimonial composto, é o cerimonial turmalina, formado por alunos da Escola Cidadão Integral, o presidente João Goulart. Parabéns, tem um grande show aqui. Muito. Aproveitar um minutinho assim rapidinho e agradecer a parceria com a ECIT João Goulart, que já é desde 2018 e vem... Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Eu queria aproveitar esse momento, esse minuto que eu pedi, foi só para apresentar ao secretário a gente tem uma proposta de formação continuada para a rede. Eu fui para a Finlândia o ano passado, estive na Universidade de Tamki e junto com professores aqui da escola a gente desenvolveu
uma metodologia de formação continuada mútua entre os professores. Então, a gente gostaria de apresentar essa metodologia, essa formação continuada mútua, para que a gente possa implantar em outras escolas da rede estadual. Então, a minha fala é nesse sentido. E também para falar do nosso livro, tá? Que é o livro Deslumbre a Realidade, que é uma organização do professor Leonardo Palma. A gente hoje firmou uma parceria com a UFPB na tentativa de lançar esse livro pela editora UFPB. Então, algo que estava nos nossos sonhos, a gente vê que vai ser possível de se realizar. Outro ponto para fechar essa minha participação é falar um pouco sobre o projeto Sabão da Chica, que é um projeto utilizando óleo de cozinha, óleo vegetal, reutilizando o óleo e transformando em sabão biodegradável. E a gente faz todo um processo de trabalho com os estudantes, com química, biologia e de conscientização. E a gente quer aqui também lançar nosso produto e a gente pretende, no ano que vem, ter uma empresa pedagógica que dê conta desse trabalho com os nossos estudantes. É isso, obrigada. Certo. Acertamos aqui uma dinâmica que os órgãos públicos, considerando inclusive a OAB como um dos promoventes do evento e o Conselho Estadual da Educação, vão fazer uso da fala. Em seguida, nós vamos à parte final, que serão os parlamentares e as ONGs aqui presentes na mesa, tá certo? Vou começar pelo professor Carlos Luiz, presidente do Conselho Estadual da Educação. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar a comunidade escolar, a pessoa da Poliana Oliveira, professora Ângela e a mãe Norma, que acho que não está mais aqui conosco, né? Mas que representam então a comunidade dos pais, das mães, os professores e professoras e a comunidade discente. Cumprimentar o excelentíssimo senhor secretário de Estado, professor Cláudio Furtado. É importante que a gente teve a presença do secretário nesta ocasião, firmando compromissos concretos com relação à liberdade de cátedra, especificamente com a comunidade docente e discente daqui da FAC. Cumprimentar a Vossa Excelência, o senhor Procurador da República, José Godoy, que realmente é um grande defensor dos direitos humanos aqui na Paraíba, que nos honra com essa audiência pública. Cumprimentar a todos e a todas. A minha fala vai ser bastante breve. Primeiro, ressaltando, todos vocês já sabem, mas acho que é dever do Conselho Estadual de Educação reiterar que a Lei de Liberdade de Cátedra é uma lei constitucional do artigo 206 da nossa Constituição Federal e também o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como se não bastasse, nós temos uma lei estadual e a Paraíba, nesse sentido, se torna um farol de resistência, um farol que provém uma segurança para a comunidade escolar, aumentando e dignificando a ideia da liberdade de cátedra na Paraíba. Eu queria mencionar também para vocês que nós temos um plano estadual de educação, que é lei estadual, e que dentre as metas ela também prevê os direitos humanos, a liberdade de cátedra e vários outros que de certa maneira extrapolam o Plano Nacional de Educação, mostrando que a Paraíba é um território que respeita a educação para a formação profissional e para a formação cidadã, que é o que vocês estão fazendo muito bem aqui na Escola FAC. Eu queria também brevemente mencionar para vocês que a liberdade de cátedra ela deve ser enquadrada enquanto um direito humano fundamental e universal. Esse momento em que acontece na escola, na sala de aula, é um momento de particular beleza, eu diria até de poesia, em que a troca entre o professor e o aluno e o professor, e essa egrégora, essa comunhão de conhecimento, ela precisa ser protegida de qualquer intervenção e de qualquer fator político que queira reprimi-la, que queira censurá-la. Eu digo que isso é universal porque isso está presente desde a Grécia Antiga, nas estoas. Quando se dá esse processo
de construção de conhecimento, nenhum poder externo, seja ele qual for, pode reprimir e censurar esse momento. E isso se dá também, se nós quisermos observar, por exemplo, as comunidades ameríndias, pré-colonização, as comunidades e as sociedades africanas pré-colonização também entendiam este momento do ensino e da aprendizagem como um momento extremamente fundamental para o exercício da nossa humanidade. Então, até nos dias de hoje, quando uma Ialorixá senta com seus filhos de santo, aquilo é um momento que precisa ser preservado do ponto de vista do ensino e da aprendizagem que está acontecendo ali. Aqueles que lembram muito de Jesus Cristo, quando ele estava com seus apóstolos, ensinando e debatendo e construindo conhecimento, aquilo também não podia ser violentado por um poder externo. Então a liberdade de cátedra, que às vezes esse nome é um pouco complicado, mas nada mais é do que uma lei universal, prevista em vários ordenamentos jurídicos da humanidade, que prevê assegurar e resguardar esse momento de particular grandeza para a humanidade. Então, com isso, dizer para vocês que o Conselho Estadual de Educação da Paraíba, ele oficiou a Secretaria de Educação, vai oficiar a GEAGE, a Leica está aqui conosco hoje, gerente da primeira regional de ensino. Nós oficiamos também o sindicato das escolas privadas, para que seja enviada uma nota técnica que o Conselho fez em defesa da liberdade de cátedra e também a nossa Lei 11.230. Então, o Conselho deu esses passos para que a Secretaria de Estado da Educação, mas também as escolas municipais e a iniciativa privada, ela respeite e resguarde essa Lei 11.230. Dizer na esteira do professor Cláudio que são tempos de retrocesso e de ataque a direitos humanos. Todos nós sabemos isso. Então, o Conselho Estadual de Educação hoje, ele é um conselho que defende a educação no sentido de defender os direitos humanos que são consagrados nacional e internacionalmente. Dizer para vocês que a Lei de Liberdade de Cátedra, ela foi atacada em 1937, retirada da Constituição durante o período ditatorial do Estado Novo. Ela também foi retirada em 1969, quando nós tivemos o ato institucional número 5. Então, esse ataque que está acontecendo, infelizmente, na nossa sociedade paraibana, está concatenado com essa espécie de guerra cultural e de filosofia da violência que é tão estruturante, infelizmente, ainda no Brasil. Tenho certeza, e aqui vários comentaram, que o Conselho Estadual de Educação abraça essa escola, junto com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, os parlamentares, com a Secretaria de Estado da Educação, na criação daquilo que a professora Ângela disse. Eu não lembro exatamente a terminologia, mas eu gostaria de usar a ideia de um cinturão e mesmo de uma ciranda protetora dos nossos direitos humanos, da nossa liberdade de cátedra. Contem com essas instituições. É importante nós vermos aqui a representatividade dos poderes públicos instituídos, dizendo que a Paraíba é um território livre de censura e nós vamos lutar para que seja assegurado a liberdade de cátedra. Parabéns a todos e obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Carlos Luiz. Agora eu chamo para fazer a fala uma das promoventes dessa audiência pública, a doutora Leilane Soares, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Paraíba. Agora sim. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui dialogando com vocês e conhecendo as pessoas dessa escola. Léo, a gente já conversou lá no AB, Kevin, Luiz. O Luiz estava aqui. A gente esperava ansiosamente por Luiz para um evento lá na OAB, mas infelizmente por compromissos profissionais ele não pôde ir. Mas eu comecei a acompanhar Luiz pelas redes sociais.
E aí eu vi o quanto os alunos dele são loucos por esse professor. E o quanto ele dedica o amor que ele tem pela docência. E eu passei a ser uma fã de você, sua Luz. Então, hoje a gente comemora os 71 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E que triste a gente estar aqui cobrando que a lei seja cumprida, que os direitos sejam garantidos, né? Quem aqui não tem um professor que marque sua história, que lhe ajudou a pensar? Nós não somos máquinas, nós temos pensamento e nós temos que desenvolver esse pensamento. Então, o professor é o fomentador de ideias. Ele auxilia os alunos a desenvolver esse pensamento. E é na escola que a gente forma os futuros profissionais, porque ninguém chega nas universidades, ninguém passa nos concursos, assume altos cargos, inclusive de presidente, de governador, de prefeito, se ele não tiver instrução. E a instrução vem daqui, da escola. Então, a gente tem que trabalhar para que o professor tenha o seu direito de ensinar. Muitas vezes tem que sair de casa, o professor... Seu nome de filosofia? Como é teu nome? Ricardo. Tendo que deixar alguém doente, seus problemas em casa, e chegar na sala de aula e receber os professores, os alunos, com afeto e acolhimento, que foi a palavra que eu anotei que Léo falou. O que resumiu a fala dele para mim foi acolher, dentro da sala de aulas, os diferentes. Porque se todos fôssemos iguais, esse mundo talvez não seria como fosse. Então, eu fico feliz por estar aqui e ver todos esses órgãos formando essa rede em luta pela proteção de direitos. A OAB, o advogado, como cão de guarda da democracia, ele tem que lutar pela defesa da Constituição e das leis. Então, a gente está aqui, enquanto Comissão de Direitos Humanos, enquanto OAB, para que a gente caminhe de braços dados com todos esses que estão aqui, porque de braços dados e juntos é mais difícil nos derrubar. Então, estamos juntos nessa luta, que é muito legítima, e podem contar conosco, sempre. Obrigado, doutora Leilane. Vou chamar agora a doutora Marcela Sanguinetti, defensora pública federal e defensora regional dos direitos humanos aqui na Paraíba, pela Defensoria Pública da União. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Gostaria de saudar a mesa, em nome do procurador Dr. José Godoy, que está sempre colaborando com a DPU nessas pautas de direitos humanos, assim como o Dr. José Guilherme. Eu vou ser bem breve na minha fala. Essa audiência pública é um trabalho conjunto da comunidade escolar e de toda a rede de proteção em favor da liberdade de expressão. O que a gente tem aqui é reforçar, o que a gente tem que fazer aqui é reforçar o que já está garantido constitucionalmente, legalmente, que é o direito fundamental de exprimir todos os pensamentos, de divulgar ideias, opiniões, suas convicções, sem o temor de que você será perseguido pelo simples exercício do seu direito. É lamentável ouvir todos esses relatos de intolerância dentro da comunidade escolar, que é um lugar que a gente imagina que nossos filhos vão estar desenvolvendo como cidadão, são cidadãos em formação e precisam ter uma pluralidade de ideias. Então, é uma pena a gente ouvir isso depois de 30 anos de Constituição, que a gente já tem garantido o direito à liberdade e ainda continua ocorrendo esse tipo de violência, né? A grave violação a direitos humanos. Ceifar do professor a liberdade de manifestação de pensamento é uma grave violação de direitos humanos, assim como é também para o aluno não ter acesso à informação, à pluralidade de ideias e conhecimento. Tudo isso deve ser combatido. Vocês estão na luta, é lindo ver essa luta que vocês estão aqui defendendo. Ver de perto foi o meu primeiro contato aqui com a comunidade escolar da FAC. E eu senti orgulho de ver como vocês
desenvolveram essa luta pela liberdade de expressão, como vocês estão unidos nessa luta para garantir um Estado democrático de direito, que é o que a gente espera que seja respeitado no nosso país. A liberdade de expressão é a base da democracia, basicamente isso. Então, a gente espera ver em todas as escolas que a gente está vendo aqui nesse ambiente escolar de vocês. Parabenizo a todo mundo que faz parte dessa luta, que está aqui nessa escola, e continuem lutando, contem conosco como rede de proteção. A DPU, ano passado, já havia expedido uma recomendação para universidades estaduais, depois de ouvir relatos de intolerância, e trabalharemos juntos nas instituições de ensino, também de ensino médio e fundamental. Continuamos nessa batalha e também estamos à disposição de vocês para ouvir e receber qualquer tipo de denúncia por ato de intolerância dentro das escolas. Foi criado um observatório interinstitucional de violência por intolerância. Mas, enfim, foi criado esse observatório interinstitucional, iniciativa também da Defensoria Pública Estadual, e a gente está disposto a receber todas as denúncias de situações de violência que ocorreram no ambiente escolar e lutar pelo direito de vocês e garantir que aqui a universidade seja um ambiente livre para disseminar ideias, opiniões, convicções, sem qualquer tipo de temor, tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos que precisam ter esse direito garantido. É isso, obrigada a todos por estarem aqui presentes até o tardar da hora. Não vou me prolongar mais e passo a palavra ao procurador José Godoy mediar. Muito obrigado, doutora Marcela. Agora, gostaria de ouvir a doutora Milena Alencar, procuradora-chefe da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Milena, procuradora do Trabalho aqui na Paraíba, procuradora-chefe do MPT na Paraíba. O Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão, é um dos ramos do Ministério Público da União que tutela os direitos dos trabalhadores. Então, nós atuamos na defesa dos direitos coletivos relacionados ao mundo do trabalho. Então, acredito que temos total interesse, total legitimidade para atuar e ajudar aos professores que se sentiram ameaçados, que foram submetidos a práticas vexatórias e humilhantes no seu ambiente de trabalho. Teria apenas que analisar detalhes mais relativos à nossa legitimidade por se tratarem de servidores públicos estatutários, e nós temos uma relação de atuação mais direcionada aos profissionais seletistas, mas como tem uma relação direta com o meio ambiente de trabalho, já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que poderia legitimar também a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, estamos aqui para mostrar aos senhores que podem contar com o Ministério Público do Trabalho, nos colocar à disposição, dizer que somos totalmente contra qualquer tipo de prática vexatória, humilhante, contra qualquer trabalhador. O trabalhador tem que sair de sua casa e voltar para ela após o seu trabalho com a mesma dignidade que saiu dela. Com a mesma integridade física, psíquica e espiritual. Então, tenham no Ministério Público do Trabalho um parceiro, podem contar conosco e, caso sejam vítimas de qualquer situação que venha a configurar assédio moral, podem nos procurar, que nós, com certeza, tomaremos as providências. Tá bem? Então, em nome do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, me coloco à disposição nessa rede de proteção amplíssima. Fico bastante feliz em saber que tem tantos órgãos empenhados na defesa dessa causa e podem ter certeza de que vocês não estão sozinhos. Contem conosco. Muito obrigada. Agora, gostaria de ouvir a doutora Juliana Couto, que é coordenadora do CAOP Educação do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite e gostaria de dizer que o Ministério Público Estadual se solidariza, né, em relação a todas as demandas que foram postas. Dizer que entendemos, né, que não há como se lecionar num ambiente que não seja de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Em relação à demanda da professora Liliane Alves, compreendemos que se trata de uma demanda legítima, foi uma denúncia que foi postulada e foi formulada junto à ouvidoria, e essa denúncia será meramente apurada num aspecto formal, porque tem que se instaurar um procedimento administrativo para se apurar, mas não significa dizer que o Ministério Público comunga de retaliações ou de situações que possam cercear o direito à liberdade e à expressão em sala de aula, né? Muito pelo contrário, o Ministério Público é totalmente favorável a uma situação de liberdade, de expressão, que não nessa vedação explícita que se coloca, né, numa situação como essa, da denúncia que foi aviada. Né? Então, o Ministério Público entende que os professores eles têm o direito de exteriorizar o seu pensamento, de comunicar os seus conhecimentos em sala de aula e a forma com que ele vai se expressar. Isso deve ser livremente formulado, né, aventado, não há nenhuma restrição em relação a isso. Né? Qualquer tentativa de cerceamento de liberdade, de expressão do professor de sala de aula, ela deve ser vedada, né, é inconstitucional, né, e a educação ela é o caminho para o pleno desenvolvimento humano, né, e deve ser assim considerado, de sorte que não se pode compactuar com condutas que possam cercear essa liberdade de expressar o seu pensamento e ao ensino, né, o simples repasse de informações, eles precisa se repassar as informações de forma clara e objetiva aos alunos, né, com um processo de estímulo, a capacidade de entender, refletir e analisar os dados. Né, os alunos não são armazém de informações, como fala Cristóvão Buarque, né, tem que ser, os alunos são fábricas de conhecimentos e a partir daqui eles têm que estar no ambiente de pluralismo de ideias para desenvolver seu conhecimento crítico, o seu entendimento a respeito dos fatos que são pontuados. Então, a liberdade de ensino deve ser estimulada, deve ser fomentada. Entendemos também que os educadores eles devem há normas, né, como os planos diretrizes nacionais de educação que de certa forma estabelecem mecanismos paradigmáticos, né, para fins de fiscalização e manutenção da qualidade do ensino, mas essas normas elas não restringem a liberdade do educador em relação à manifestação do seu pensamento, né? Então eles podem manifestar-se de forma crítica em relação ao seu processo de aprendizagem e ensino, né? E também entendemos que não há práticas humanas absolutamente neutras. Então, os educadores, no seu contexto de sala de aula, ele deve expressar o seu entendimento da forma com que ele aprover e entender pertinente, porque faz parte desse ambiente de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né, em que ele está situado. A única alerta que o Ministério Público coloca em relação a essa questão em relação às especificidades humanas, né, tendo em vista que se está num ambiente relativo a crianças e adolescentes que estão em situação de desenvolvimento, né, em condição plena de desenvolvimento, se ponderar em relação aos destinatários de ensino, sempre respeitado em relação ao seu grau de desenvolvimento físico e mental e a sua capacidade de autonomia e discernimento. Né? Uma vez respeitados todos os princípios teleológicos que envolvem o ensino-aprendizagem, né, não há por que se cercear qualquer tipo de liberdade de crítica em relação ao contexto que é apresentado. Né? Entendemos que a criança e o adolescente são o futuro da sociedade, né, e o poder público deve tratar prioritariamente esse público e as relações que envolvem, né, o ensino das crianças e adolescentes e a necessidade de cuidado especial por parte do poder público e relações públicas. Né? Então, o Ministério Público se solidariza em relação a todos os pleitos que foram formulados, entende pertinente, compreende todo o contexto e não vai compartilhar com situações que possam
colocar em discreto desprestígio o professor na medida em que seja cerceado do direito de lecionar em sala de aula. Muito obrigado, doutora Juliana Couto. Agora eu passo a palavra para o doutor José Guilherme Ferraz, procurador da República, procurador regional dos direitos do cidadão aqui na Paraíba. Boa tarde a todos. Eu gosto do instrumento da audiência pública, como essa que nós estamos fazendo aqui. Não só porque eu vejo... Sinal é para mim? Para vir mais para cá? Não só porque eu vejo como uma oportunidade para a solução de conflitos, afinal de contas, os ministérios públicos, os colegas estão aqui, não me permitem mentir, é uma instituição, nas suas diversas projeções, que não almeja a solução necessariamente conflituosa e discutida na justiça, mas aquela que é dialogada, aquela que é alcançada no consenso. Então a audiência pública ela serve para isso, é uma função. Mas ela tem uma outra função, que vem antes, na minha visão. É uma função pedagógica. E eu hoje aqui, nesse evento, eu me senti, professores, os que estão aqui, de volta aos bancos escolares, sentado aqui nessa mesa, mas ouvindo a aula dos alunos, mestres aqui, que nos falaram sobre aspectos do dia a dia, do seu dia a dia, não é? E eu penso que é esse momento aí, de aula, de diálogo, que a audiência pública permite, para que se esclareçam os equívocos, se lancem luzes sobre a compreensão de alguns aspectos, principalmente jurídicos. Então, eu vi hoje, nessa nossa aula, 3 pontos que, ao meu ver, já valeram a tarde. 3 pontos. O primeiro deles, compareceu aqui um representante do Ministério Público Federal, profissional de com larga folha de serviços prestados à sociedade paraibana e brasileira, que convive diretamente no íntimo do Supremo Tribunal Federal. Aquela corte lá, para os alunos que estão aqui, já viram na TV, não já viram? Aqueles homens lá vestidos de toga. Então, aquele senhor que esteve aqui falando, ele participou diretamente de julgamentos importantíssimos naquela corte. Então, ele trouxe aqui para nós, nessa tarde, a notícia de que a Corte Suprema do país já decidiu pela garantia da liberdade de cátedra. Ficou muito claro isso na fala dele. Já houve decisões. Então, se há discordâncias, se há, vamos dizer, divergências sobre as fundamentações que foram adotadas, né, doutora Juliana? Sempre existe, doutora Milena. Mas a decisão tem que ser cumprida. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, que ao meu ver ficou bem esclarecido aqui. Denúncias em relação a equívocos no ambiente acadêmico, que podem acontecer, todos estão aqui, pode acontecer alguma situação de equívoco, de discussão em relação à validade do instrumento pedagógico, não é isso, professor? A validade, se eventualmente, foi dito aqui, se está alcançando o seu objetivo, não é, professor? Então, existem instâncias próprias para isto. Isso, meu colega, doutor Zé Godoy, foi muito feliz quando perguntou aqui ao secretário de Educação se havia alguma denúncia formalizada pelas vias corretas em relação a alguns fatos que foram mencionados aqui. E o secretário respondeu, não foi isso? Então, segundo ponto, que ao meu ver esta tarde já nos permitiu esclarecer. Se houver
alguma denúncia, professores, a ser feita por qualquer indivíduo, deve ser na via própria, para que seja avaliado e o órgão competente dê a resposta. Aquilo ali está de acordo com as diretrizes legais, as diretrizes regulamentares do Estado da Paraíba em relação ao seu sistema educacional? Pronto, esse foi o segundo ponto que, ao meu ver, ficou bem claro na aula que eu recebi, certo? Terceiro ponto. A defensora pública, doutora Lidiane, não é? Lidiana, ela veio representando aqui a Defensoria Pública do Estado. Ela se dispôs a ouvir todos aqueles que estiverem eventualmente se sentindo atingidos nos seus direitos para avaliar se há medidas cabíveis. Terceiro ponto que, ao meu ver, foi muito claro. Então, ao meu ver, nós já tivemos aqui, se alcançou aqui esse segundo aspecto a que eu me referi, da audiência pública, o aspecto pedagógico, lançar luzes sobre aqueles pontos em que ainda existem dúvidas. E eu vi, para concluir, minha fala é curta, eu vi um sol brilhando aqui nesta tarde. Não foi? A doutora Milena estava ali dizendo, olha, você está me protegendo do sol. E eu vi o sol, senhores, da compreensão, do diálogo, né? Eu diria da concórdia, professor, eu gosto muito dessa palavra, a concórdia, porque muitas vezes o que existe é isso, incompreensão, falta de diálogo. Com esses dois, solucionando esses dois problemas, eu penso que nós nem precisaremos acionar, senhores, toda essa estrutura jurídica de instituições que estão aqui. Então, agradeço a aula aos professores que estão aqui da comunidade e eu digo que o Ministério Público Federal permanece em diálogo com todas essas instituições para que cada um possa fazer o seu papel. Grato. Muito obrigado, doutor Zé Guilherme. Agora eu passo a palavra para o Procurador da República, Sérgio de Castro Pinto, Procurador-chefe do Ministério Público Federal aqui na Paraíba. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer a aula que tive hoje à tarde, não só dos professores, mas dos alunos, dos representantes de classe, de todas as pessoas que falaram, e principalmente daquelas pessoas que vivenciam o dia a dia da escola. São experiências interessantes, experiências de concórdia, como falou Zé Guilherme, de um convívio entre pessoas diferentes que aparentemente conseguem se completar, há um congregamento entre todos. Então foi um aprendizado para mim. Eu sou o Sérgio Rodrigo, o Godoy já me apresentou. Eu sou procurador-chefe da Procuradoria da República na Paraíba, integrante do Ministério Público Federal e como tal, eu tenho não só o dever, mas a obrigação de defender aquilo que está na Constituição Federal, os princípios constitucionais. O cidadão, ele tem talvez o dever, mas quem integra o Ministério Público Federal tem a obrigação. E, sem dúvida nenhuma, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de cátedras são princípios expressos explicitamente na Constituição Federal. Muito já se falou aqui sobre esses princípios, é difícil até acrescentar alguma coisa. O colega Zé Guilherme já colocou a posição do Ministério Público Federal sobre o caso. De igual modo, o colega Godoy. Eu queria apenas acrescentar que no julgamento que José Guilherme falou, que o Supremo já de forma clara, solar, né, Zé Guilherme? Solar, já diz que a liberdade de cátedra é um princípio constitucional que tem que ser respeitado. Na verdade, apenas disse o óbvio, mas muitas vezes é importante dizer o óbvio.
A Procuradoria-Geral da República tem um parecer que é exatamente nesse sentido, como não poderia deixar de ser. Então, é uma posição também oficial da Procuradoria-Geral da República. Outro ponto importante de destacar é que muitas vezes a gente percebe que as pessoas invocam uma suposta escola sem partido e a gente percebe que quando falo de escola sem partido há duas perspectivas. Uma, não admitem, censura mesmo, visões do mundo, concepções do mundo, política, ideológica, filosófica, religiosa, moral, diversa da sua. E, sob outra perspectiva, querem impor mesmo a sua visão do mundo a partir dessas concepções, como se fossem verdades absolutas e incontestáveis. Isso não é liberdade de cátedra, isso é censura, isso é autoritarismo. Liberdade de cátedra, de ensino, de pensamento, é quando o professor pode falar, pode expor as suas ideias, o aluno também pode expor as suas ideias, pode contestar, os próprios pais podem participar do processo de aprendizado. Então, assim, é um processo dialógico que na escola tem a participação de toda a comunidade, inclusive dos professores, dos alunos e dos pais. Isso é óbvio, né? Além do que, esse processo de aprendizagem que todos nós passamos durante a vida, ou que nós deveríamos passar, a pessoas que infelizmente não aprendem muito ou não querem aprender, no que diz respeito aos alunos, a aprendizagem é em todos os ambientes que eles frequentam, obviamente. Ou seja, é na escola, é na família, é no clube, é no jogo de futebol, é na igreja. Então, o aluno, na verdade, nesse processo dialógico que ocorre em todos esses ambientes, ele vai, eu diria assim, apurar o seu senso crítico e ter sua própria visão do mundo. Isso que é ensino, isso que é liberdade de cátedra, isso que é educação nos termos da Constituição, que a própria Constituição fala, né, que a gestão da educação tem que ser sob um prisma democrático. A própria Constituição fala que tem que haver pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. A própria Constituição é laica. A própria Constituição fala expressamente liberdade, o professor tem liberdade de pensamento e liberdade de expor as suas ideias. Então, mais expresso do que isso, mais solar do que isso, né, Zé? Eu não sei como seria a lei estadual, que é importante, que demonstra também uma posição do Estado da Paraíba, ela apenas reflete aquilo que já existe na Constituição. Então, e mais ainda, a Constituição, ela diz que ensinar, que o processo de aprendizagem tem que ter uma perspectiva de cidadania. Quando eu falo de cidadania, eu falo disso tudo que eu já falei para vocês. Cidadania é você participar da sociedade, você compreender a sociedade e respeitar aqueles princípios básicos da própria Constituição. Democracia, república, tolerância, aceitar o outro, o diferente, respeito aos direitos fundamentais, etc. Bom, eu acho que eu já falei muito, esse assunto já foi bastante debatido hoje à tarde e acredito que o Ministério Público Federal deixa clara aqui a sua posição em relação ao tema e que, sem dúvida nenhuma, estaremos nessa rede de proteção à liberdade de ensinar e, mais do que isso, se porventura houver algum desrespeito que configure ilícito à liberdade de ensinar e seja da esfera federal, pode ter certeza que o Ministério Público Federal na Paraíba vai atuar. Só a título de encaminhamento, eu vi que o secretário deu algumas posições bastante interessantes, a posição de que as 663 escolas da Paraíba receberão os cartazes contendo os dizeres
que estão escritos no artigo 7º da Lei 11.230, que está completando um ano hoje. Isso aqui ficou firmado por ele. Que também acionará a Procuradoria do Estado para defender professores que venham a sofrer qualquer tipo de retaliação e que não recebeu nenhum tipo de denúncia formal. Em relação aos órgãos que compõem o observatório, a doutora Marcela, a doutora Leilane, meus colegas de Ministério Público aqui, com a doutora Lidiana nós já conversamos mais cedo, a gente talvez voltarmos a discutir em alguma reunião a implementação desse artigo 7 nas demais instituições de ensino do Estado, seja nas escolas municipais, nas escolas privadas e nas universidades e institutos federais. Talvez a gente não consiga ainda para esse ano, eu sei que o recesso está bem próximo, mas aí, doutor Zé Guilherme, se pudermos puxar uma reunião para janeiro, em algum momento, para a gente debater essa possibilidade. Consulto ali a doutora Juliana, a doutora Milena e as doutora Marcela e a doutora Leilane ali. Podemos planejar uma data para janeiro? Certo, ótimo. Agora nós vamos ouvir os órgãos da sociedade civil e os atores políticos que vieram. A vereadora Elisa Virgínia chegou já nessa parte final, também terá o uso da palavra, e eu vou fazer alternando um órgão da sociedade civil e um agente político, certo? Nós não temos, vamos ouvir todo mundo, 5 minutos para cada um. Pelo que eu vi aqui, temos em torno de 12 pessoas, então teremos em torno de 1 hora. Certo? Professor Eduardo Guimarães poderia iniciar. Não se preocupe com o tempo, que a moça ali vai indicar, certo? Os 5 minutos quando estiver em andamento. Certo? Professor Eduardo Guimarães membro do... Peraí, professor. Aqui. Do movimento LGBT, Espírito Lilás, e também da DUF, né? E do Núcleo Cidadania e Direitos Humanos. Professor. Opa, boa tarde. Mania de professor, a gente levanta e vai falar em pé. Foi colocado aqui o que eu vou trazer para o debate, acho que todo o debate aqui, jurídico, conceitual, e pedagógico do significado da liberdade de cátedra foi já muito colocado durante toda essa audiência. Foi para isso que ela veio, e como já foi registrado, isso está bem marcado. Agora, cabe, e o movimento do Espírito Lilás acompanhou todos esses processos, não só daqui da PAC, mas de todas as escolas, em todo momento, porque há também um conteúdo associado a esse ataque, e isso precisa ficar claro. E vou lembrar no que se fundamenta. A igualdade de gênero e a diversidade sexual está inserido desde 2011 nos direitos fundamentais da pessoa humana. E isso não pode ser esquecido. Isso é parte exatamente daquilo que se quer combater. É o avanço do direito ao próprio corpo, baseado no conhecimento racional que a humanidade desenvolveu. É essa prática que está sendo combatida. É isso que a gente não pode deixar de acontecer. O papel da escola é desenvolver e dar acesso ao conhecimento racional disponível à humanidade. É essa a obrigação de qualquer escola cidadã. Portanto, ensinar a igualdade de gênero e a diversidade sexual é uma obrigação do ensino. Não é favor, não é doutrinação e não é discursinho ideológico, nem de vontade, nem de crença. É apresentar os fundamentos racionais que a humanidade desenvolveu. E é isso que a gente vai. Também com 5 minutos de fala, a vereadora Elisa Virgínia. Obrigada, doutor Godoy. Queria pedir licença e saudar a mesa, através do doutor Guilherme, não sei se ele está aqui, e a gente já teve outros momentos